Alimentar-se corretamente é o caminho para a saúde e o bem-estar, mas há segredos sombrios que envolvem os alimentos que consumimos diariamente. Nesse universo de escolhas tentadoras, é fundamental conhecer as verdades que se escondem por trás daquilo que colocamos em nossos pratos. Hoje revelaremos as 5 verdades sobre os alimentos que inflamam o corpo, desvendando os mistérios por trás da nossa saúde. Prepare-se para mergulhar nessa jornada de conhecimento enquanto exploramos os segredos obscuros que podem estar sabotando a sua vitalidade e libido. Ei você, estou vindo do futuro para te deixar um recado. Se você é uma mulher que sofre de candidíase de repetição, diminuição da libido, cansaço que não passa, desidrose ou outros sintomas da síndrome fúngica, aqui no primeiro link da descrição eu deixei algo que vai mudar a sua vida. Você sabe o que é mais louco disso? Você sempre teve essa opção em suas mãos, mas não se deu conta disso. Agora você sabe. Você pode clicar lá e mudar de vida se tornando uma bem nutrida ou continuar do jeito que está, cheia de sintomas. A escolha final é sua. Clica lá, te espero do outro lado. As 5 verdades sobre os alimentos que inflamam o corpo. Alimento número 1, açúcar refinado. Que novidade, né? Mas é claro, aqui nós estamos falando do açúcar presente em bolos, biscoitos, de adição no cafezinho, aquele açúcar que é concentrado e adicionado todos os dias na sua vida, e não do chocolate 70% que você vai comer. É fundamental ter em mente que o açúcar refinado está presente em muitos alimentos ultraprocessados. Portanto, ler o rótulo e optar por alternativas saudáveis é essencial. A ordem dos ingredientes, então quando você pega um rótulo de um produto, a ordem, aquilo que está em primeiro lugar, é o que tem maior quantidade dentro do alimento. Até esses dias eu estava com meu namorado, ele estava tomando um suco de uma marca bem famosa aí do mercado. E ele pegou e falou assim, nossa, esse suco aqui tem framboesa, é de limão, é saudável, ele é de maçã também. E a gente foi ler juntos a lista de ingredientes do suco. E na lateral do suco estava escrito assim, este suco é feito com 11 maçãs, 1 limão e meia porção de framboesa. Mas o que mais chamou a atenção é que o litro do suco foi feito com 11 maçãs. E espante-se, ele toma o litro do suco todo de uma vez. Ele não toma dois goles do suco. O meu namorado, ele toma, ele tá com sede, comendo, fazendo a refeição e toma o suco todo de uma vez. Então esse suco, ele não tem o açúcar de adição, mas ele tem uma concentração de energia, de açúcar proveniente da fruta concentrado ali naquela embalagem. Então aqui quando eu falo para você do açúcar refinado, leia-se também tudo aquilo que é industrializado e concentrado numa pequena embalagem que faz você consumir muito daquele alimento, talvez numa porção não tão grande assim. Porque para ele que tem 1,80 m e tem músculo, 1 galão de suco não é muita coisa, mas para o fígado dele talvez seja. E aí o que isso tem em relação com o açúcar refinado de todo santo dia? Pensa o seguinte, se você adoça o seu café, você toma 2 a 3 xícaras de café ao longo do seu dia e no seu dia tem também a presença aí de um bolo que tem uma adição de açúcar ou de uma preparação que vai açúcar, veja quanto que vai dar essa conta durante a semana. Então, olhando para o alimento pode ser uma coisa inofensiva, mas para pessoas que estão com quadro de candidíase e de síndrome fúngica, com a imunidade baixa, incluir um alimento que é inflamatório, que a presença desse alimento não favorece a cura do corpo, pelo contrário, atrapalha. Então a presença desse alimento nessa condição, nessa porção, faz com que você alcance ali a quantidade de açúcar que tem no litro do suco. Pegou? Tudo depende da frequência e da repetição. Se você falasse para mim, Sheila, eu vou comer aqui o meu chocolate, que eu tô morrendo de vontade de comer esse chocolate, eu quero comer esse chocolate aqui, um chocolate, claro, com uma porcentagem de cacau considerável, de 60% a 70% para cima. Dificilmente você vai tomar litros, né? Você não vai mergulhar em várias barras de chocolate. No máximo você vai comer uma barra de chocolate. Você não vai fazer isso todo santo dia durante 30, 40 anos. Talvez faça, mas eu quero dar um exemplo aqui que é mais difícil comparado com adoçar o café.
E aí o açúcar presente, né, nessas bebidas, no café ou nas refeições do seu dia a dia se tornam inflamatórias pela frequência e pela repetição. Anota isso, frequência e repetição. Frequência e repetição. Vai fazendo um xizinho toda vez que tiver uma frequência ou uma repetição de alimento que tem açúcar adicionado. E aí você vai ver quanto desse alimento anti-inflamatório tem no seu dia. A gordura trans é o segundo alimento. Gordura trans é um ingrediente altamente inflamatório que a gente tem que evitar de tudo quanto é jeito. É melhor você comer açúcar do que comer gordura trans. É uma gordura que o seu corpo ele não sabe metabolizar. Comparado com açúcar, ele não sabe o que fazer com aquela gordura. Isso está presente em salgadinhos, bolacha, fast food, está normalmente mascarado no alimento. Então, quando você pega um rótulo, por exemplo, de um biscoito de polvilho, sim, tem algumas marcas de biscoito de polvilho que tem gordura trans. Então você pode dar para o seu filho, pode comprar ali na praia, em alguns lugares que você fala assim, nossa, isso aqui é o que tem de mais saudável. Mas na verdade pode ter gordura trans adicionada, a maioria das marcas tem. Tá escrito lá, gordura vegetal hidrogenada. Tá escrito isso lá na lista de ingredientes. E no quadrinho, onde tem a ordem ali da carboidrato, proteína, gordura e tudo mais, tá escrito gordura trans. Aí tem uma outra sacada do comércio, da indústria alimentícia, que é, quando eles vão fazer a tabela nutricional, eles precisam colocar a quantidade da gordura trans por porção. E às vezes a porção é 20 gramas, 30 gramas. Então dentro daquela porção é uma quantidade irrisória. E eles vão lá e colocam um risquinho. Só que quando você lê a lista de ingredientes, você vê escrito gordura vegetal hidrogenada. Renan, coloca aqui o exemplo de um rótulo de um biscoito de polvilho que tem gordura trans, por gentileza. Tem outros alimentos também, é importante sempre dar uma olhadinha no rótulo, na embalagem do produto, para você ter certeza que não tem gordura trans. Esse alimento não chegue perto, não coma alimento com gordura trans se você quer ver seus filhos crescerem e se você não quer ter todas as doenças possíveis, porque é isso que a gordura trans faz com você. Tô botando medo porque faz mal mesmo, tá? Vamos falar sobre a polêmica aqui dos laticínios. Embora seja uma fonte importante de proteína e outros nutrientes, os laticínios contêm caseína, que é uma proteína de difícil digestão. Talvez você já tenha escutado falar sobre isso. Isso pode te levar à inflamação se você está usando medicações de repetição. Porque aqui no seu sistema digestivo, no seu tubo digestivo, tem uma pele extremamente sensível. E essa pele pode ficar cada vez mais danificada com a presença das medicações. E aí você consome um alimento que é de difícil digestão, como a proteína do leite, os laticínios, o seu corpo começa a ver esse alimento como um vilão. Ele começa a responder negativamente a esse alimento. Então o alimento é o vilão ou aquilo que a gente faz com o nosso corpo sem nem mesmo saber que está fazendo algo ruim, faz com que o alimento se torne o vilão? Trago uma outra reflexão. Frequência, repetição que eu disse do açúcar, se encaixa nos laticínios também. Quanto você coloca desse alimento no seu dia vai impactar no processo inflamatório. Se você consome todo santo dia, por exemplo, eu quando eu era adolescente tomava leite com chocolate todo dia, manhã e noite. Eu consumia pizza, brotinho, esfirra do Habib's de queijo, na cantina tudo com queijo, respirava queijo, tudo era queijo. Compreende que não era uma porção no dia, eram 4, 5 porções no dia. Então a frequência e a repetição que leva um alimento também se tornar um vilão para a nossa saúde e dificultar o processo digestivo. Então marca aí no seu checklist quantas vezes você está comendo laticínios. Nossa, Sheila, mas que difícil, cafezinho com leite é tão bom, todo mundo gosta, o pãozinho com queijo. Eu sei, eu também gosto. E já fazendo o link aí com o quarto alimento associado ao terceiro e ao primeiro, não podemos deixar de falar dos cereais. Então, glúten, centeio, cevada. Embora o glúten ele seja inflamatório, né, para a maioria das pessoas que comem muito, assim como o leite, lembrem-se sempre disso, é frequência, repetição, frequência, repetição. Isso vai fazer com que você se torne sensível ao alimento. Tem as outras pessoas que têm realmente um problema genético, uma predisposição ao glúten. E essa pessoa não pode nem encostar no glúten, porque senão isso pode levá-la até mesmo à morte. É uma pessoa que tem muita diarreia, muita alteração intestinal quando entra em contato com glúten. Talvez não seja o seu caso. Então você vai pegar e fazer uma análise dos seus dias, na verdade um dia por vez, e ver a frequência e a repetição desses alimentos que eu acabei de citar e principalmente do trigo, centeio e cevada. Tudo que é demais, anota isso, tudo que é demais vai te trazer algum prejuízo. Agora, resta a você
manter o seu saldo positivo ou negativo. E antes de contar a verdade sobre o quinto alimento, que é o pior de todos, eu preciso falar com você que está vendo esse vídeo pela primeira vez ou você que vem aqui no meu canal toda vez, mas não está inscrita. Como pode isso? Você está aprendendo tanta coisa, mulher, aqui não está inscrita para receber mais conteúdo. Eu estou entregando. Tudo que a gente dá, né, a gente oferece, tem um retorno. Qual é o retorno que você me dá? Clicar aqui no sininho e se cadastrar. Bora? Obrigada. Por quê? Terça e quinta eu vou te entregar mais coisa. Às 8 horas da noite, toda terça e quinta-feira você vai saber mais conteúdos relacionados a candidíase, síndrome fúngica e, claro, estilo de vida saudável, porque a gente não quer ficar só falando de doença, né? A gente quer falar de coisa boa também. E aí eu preciso que vocês estejam saudáveis para eu poder falar das coisas boas. Viva! E vamos para o quinto alimento. E o quinto alimento, na verdade, não é um alimento, são os ultraprocessados, um grupo de alimentos que você tem que se policiar, observar para ver como que está a frequência e repetição. Ai, Sheila, de novo, frequência e repetição? Sim, porque é isso que vai determinar você ser uma mulher bem nutrida ou uma mulher desnutrida. Então veja, na sua rotina, tudo que você come tem mais de 5 ingredientes? São alimentos ensacados? Você olha a lista dos ingredientes, tem mais nome do que o protetor solar que você usa, que aliás também não é bom protetor solar cheio de ingredientes, mas o papo aqui não é esse, né? Então os ultraprocessados bem nutridas tem ingredientes artificiais, não estou falando aqui todos, mas pode ser que ele não tenha um ingrediente artificial, mas ele tenha uma combinação de nutrientes, que na verdade não é chamado nem de nutrientes, de alimentos, de componentes, essa é a palavra, de componentes que não vão te trazer saúde. Então imagina um ultraprocessado que tem gordura trans, tem açúcar, tem uma adição de um corante e tem uma quantidade muito alta de cereal ali dentro, de trigo, e pode ter também o leite. Então, em um alimento você encontra 5 ingredientes, 5 componentes, e isso pode gerar inflamação, enfraquecer o seu sistema imunológico e te levar a piorar ou desenvolver o quadro de candidíase e síndrome fúngica, tá certo? Então, fique de olho nos ultraprocessados na sua casa, abra o armário, a geladeira e veja o que tem aí, se está ajudando ou está te adoecendo, se é um antídoto ou se é um veneno. É importante lembrar que você não precisa olhar para os alimentos com medo, enxergando que eles são grandes vilões. Você precisa entender a composição do alimento e determinar, isso daqui não faz parte da minha vida, como a gordura trans, que eu já expliquei que seu corpo não sabe digerir, não sabe processar, e os outros alimentos que trazem um conforto, uma alegria, você vai organizar dentro da sua terapia nutricional a frequência e a repetição, para que você consiga sustentar o seu tratamento. Como por exemplo, quando eu fiz a terapia nutricional em 2017, porque eu vivi o quadro de síndrome fúngica, eu mantive os lácteos. Sheila, você comeu lácteos? Sim, eu consumi lácteos, mas em contrapartida eu abri mão dos cereais, porque eu não via sentido ali no meu tratamento, para minha saciedade, para minha saúde, uma frequência e repetição desses alimentos. Hoje eu consumo esporadicamente, não todo dia, não na minha rotina, mas eu consumo. Isso não vai gerar uma doença em mim, porque tem uma frequência e uma repetição controlada, tá certo? E eu não sou celíaca e eu estou bem nutrida, então meu corpo sabe fazer a digestão desses alimentos e isso vai acontecer com você também. Então, uma alimentação equilibrada, com todos os macro e micronutrientes, é essencial para a gente manter o nosso corpo funcionando em harmonia. E é isso que eu ensino aqui no próximo vídeo.